Olá, pessoal, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, a gente vai falar sobre a violência contra a mulher. Nessa época de quarentena aqui no estado de São Paulo, o número de denúncias aumentou 44,9%, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Viviana Santiago, que é gerente de gênero da Plan Brasil. Seja muito bem-vinda, Viviana. Obrigada, muito bom estar aqui para conversar sobre isso com vocês. Viana, a gente viu aí um aumento do número de denúncias, né? Esse número de denúncias não está sendo feito aí nas delegacias, até porque muitas delegacias estão fechadas. É possível fazer o boletim de ocorrência pela internet aqui no estado de São Paulo. Mas como é que você vê esse aumento do número aí? Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Como é que você vê essa questão na época da quarentena? A violência doméstica é um fenômeno sobre o qual a gente discute muito aqui no Brasil, muitas iniciativas para reprimir a violência doméstica, elas são tomadas ano a ano, mas o fato é que ela não tem diminuído na perspectiva do que a gente gostaria enquanto sociedade, né? Nos últimos 10 anos, a violência diminui, né, contra as mulheres brancas, mas ela aumenta, por exemplo, em relação à vida das mulheres negras. Quer dizer que esse é um fenômeno muito complexo e exige respostas muito complexas. Na pandemia, as medidas necessárias para conter o avanço da Covid e que envolvem o isolamento social, elas também mantêm essa mulher muito mais tempo em contato com esse homem, que é agressor, autor, né, de violência contra a mulher, e num ambiente, né, de confinamento, de estresse causado pela perda parcial ou total de rendimentos, as crianças que não estão mais na escola, essa mulher ela fica presa numa situação com alto nível de estresse, né, com uma pessoa que tem um histórico de responder estresse com agressão contra a mulher, né? Então, é uma panela de pressão. E os números, eles só mostram que essa panela explode, né? As mulheres, elas vêm sendo cada vez mais violentadas. Então, nesse contexto, é preciso a gente aumentar a consciência da sociedade, né, sobre esse fenômeno e aumentar o papel da sociedade, né? Engajar as pessoas na construção dessa solução. Que as pessoas percebam que o enfrentamento à violência pode e deve ser tarefa de todas e de todos nós. Muita gente fala que nesse momento a mulher está com um companheiro, né, o principal agressor, aí, segundo as estatísticas, né, vocês mesmos falam isso, geralmente é o companheiro. A mulher está presa com o companheiro em casa e ela muitas vezes não tem como sair para fazer denúncia, para avisar uma outra pessoa. Como é que funciona essa lógica aí da subnotificação? Apesar da gente ter aí, por um lado, um aumento, né, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nas delegacias, o número tem diminuído em vários estados brasileiros. A denúncia da violência, né, esse movimento da mulher sair para denunciar, é um movimento que demora muito tempo, né? A saída de casa, então, demora muito mais, né? Estima-se que envolve aproximadamente 8 tentativas dessa mulher para que ela de fato consiga sair dessa casa, que ela de fato consiga deixar esse companheiro. Isso porque essa violência, que ela é muitas vezes física e que culmina no feminicídio, ela é antes de tudo uma violência psicológica, né? Uma mulher que vive um relacionamento abusivo, a primeira coisa que esse relacionamento que faz com ela é minar, né, sua autoestima, minar sua crença em si mesma, na sua capacidade de manter-se, na sua capacidade de viver sem essa pessoa. Então, é uma situação que é difícil para que essa pessoa reconheça que está vivendo, porque muitas vezes, dentro da dinâmica da sociedade, existe, né, essa compreensão de que ciúme excessivo, de que se ele te bate, se ele te grita, isso é amor. Então, esses ideais de noção de amor confundem a cabeça dessas mulheres, e segundo, porque ao longo do tempo ele vai minando esse processo de autoconfiança e tornando essa mulher cada vez mais dependente dele e dessa relação. Então, a denúncia em si já é um processo que leva tempo. Agora, com a falta de possibilidade de sair da casa, isso vai se tornando mais complicado, né? Porque essa mulher ela não é mais acessada por pessoas que antigamente podiam dar estímulos para ela sair, participar de reuniões, ir a espaços em que ela seria apoiada para isso, né? Então, fazer a denúncia é cada vez mais difícil. Muita gente fala que aquele ditado que
totalmente que não tem relação com a realidade, que é em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se mete sim, né, Viviana? Assim, as pessoas que verem que, caso percebam algum problema, alguma dificuldade, as pessoas devem denunciar, né? Exato, eu sempre digo que essa panela é de todo mundo, a sociedade é uma panela só. Todo mundo deve denunciar. A gente tem uma baixa empatia, né, por mulheres em situação de violência, porque tem esse mito, né, de que elas estão lá porque elas gostam, porque elas querem. Ninguém gosta de sofrer violência. Se essa mulher não consegue romper com essa violência, isso já é uma consequência da violência que ela sofre. Então, é papel nosso, né, apoiar essa mulher nesse processo, denunciar. Período de pandemia, você está na sua casa, está ouvindo gritos, está ouvindo coisas que parece que estão saindo do controle, denuncie. Sabe que tem uma mulher nessa casa, mas você nunca escuta, nunca vê, nunca fala. Pode ser uma mulher em situação de cárcere privado. Denuncie. Então, o nosso papel é se preocupar com a vida das pessoas do nosso entorno, é de fato entender que as mulheres têm direito a uma vida sem violência e denunciar. A gente falou das estatísticas de São Paulo aí, né? 44,9%. O número de total de socorros prestados a mulheres passou de 6.775 para 9.817, como eu falei no começo do programa, um crescimento de 44,9%. Por que a gente tem essa disparidade aí nas estatísticas, né? A gente não tem uma estatística das delegacias e a gente tem uma estatística aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Porque o caminho até a delegacia, né, é um caminho muito longo para muitas mulheres, é um caminho que muitas vezes elas não conseguem fazer agora, e eu penso que aí é onde a gente poderia atuar enquanto sociedade, a gente poder dizer, né, que essas mulheres estão sofrendo violência e denunciar essa violência. A gente consegue aferir a violência doméstica a partir de diversos equipamentos sociais, né, a partir da atuação das promotoras legais populares, a partir dos equipamentos de saúde, a partir de outros equipamentos dessa rede de proteção. Então, muitas vezes não chegou na delegacia, mas teve entrada por diversas outras portas, uma rede de proteção que contabilizam, né? Sim, essa mulher, ela foi vítima de violência. Então, por isso que às vezes dá uma discrepância. Fala um pouco para a gente do trabalho, né, da Plan Brasil em relação ao acolhimento de mulheres. Como é que é feito o trabalho, como que é feita a conscientização, trabalho de educação, de uma maneira geral? A gente tem trabalhado muito a partir de campanhas, né? Campanhas que elas acontecem com o objetivo de sensibilizar a sociedade, né, sobre esse fenômeno. Por que a gente ainda está sensibilizando? Por conta desses mitos, né, de que as mulheres estão passando por isso porque elas querem, porque elas gostam. Então a gente está dizendo, não, ninguém gosta e isso é violência. A gente sabe que tem uma porção de gente que tem acesso à internet, então a gente tem campanhas virtuais, quarentena sim, violência não, né, que acontecem no Facebook, que acontecem no Instagram, nas redes sociais, mas a gente também sabe que a gente vive num país em que uma grande quantidade de pessoas não acessa a internet. Então, a gente tem produzido todo esse material em spots de rádio, né, e tem feito chegar principalmente as rádios comunitárias, tem disponibilizado para que as rádios possam baixar e levar para os seus territórios a campanha Quarentena Sim, Violência Não, por exemplo, a partir de rádio web, ela já chegou a mais de 120 municípios do Brasil. A nossa expectativa é chegar cada vez mais no território nacional, é dizer para as pessoas que, olha, isso é violência. Essa mulher ela precisa ser apoiada nesse processo, porque ela tem um direito a viver sem violência e falar das pessoas, denuncie, né, diz que 180, chame a polícia, tentar fazer com que a sociedade esteja mais ativa, né, na construção desse ambiente de controle social, porque isso é um fato. Né? Se a gente souber, né, que todo mundo está vigiando, fica mais difícil, né, para que as coisas ruins aconteçam, porque você está mandando uma mensagem muito clara, né, para essa pessoa que pode ser o autor de violência, né, de dizer, olha, se você estava achando que você ia fazer mais agora na quarentena, não vai, todo mundo está olhando você. É diferente da área classe média, área nobre e da periferia? O comportamento desse homem, ele muda de algum lugar ou ele é igual? O comportamento do homem, que é autor de violência contra a mulher, ele é o mesmo.
né? O que vai mudar é o nível de acesso aos canais de denúncia. O que a gente percebe é que, por exemplo, por conta de muitos paradigmas de imagem, de como que isso reverbera em negócios, como que isso reverbera em muitas coisas, vai ficando cada vez mais difícil, né, para algumas mulheres e para algumas pessoas se envolverem nessas tomadas de decisão em relação à denúncia, né? Muitas dessas mulheres, elas temem por como é que elas serão vistas em alguns meios ou profissionalmente, e elas hesitam também em denunciar por isso, né? Muitas vezes o nível de tolerância ele é maior, né, porque esses espaços eles convivem menos com a presença da polícia em intervenções desse nível, né, e a gente percebe, por exemplo, né, que em alguns espaços as pessoas elas podem sim chamar a polícia, existe polícia comunitária caminhando por dentro daquele bairro, existem guardas, né, que as pessoas podem acessar, mas não muda o comportamento do agressor, porque a violência doméstica ela não é uma questão de classe, ela é uma questão de gênero, ela é uma questão de poder. É um homem que exerce um poder que ele acredita que tem sobre essa mulher. E isso acontece com todos os homens. Não é gerado pela pobreza, não é gerado pelo alcoolismo, por outras dependências químicas. É gerado por uma compreensão patriarcal de que alguns homens têm, de que eles são superiores às mulheres e que essas mulheres sim podem ser subjugadas. Que precisa ser feito para mudar essa mentalidade? É uma discussão que, para as próximas décadas, aí, a gente consegue mudar essa realidade que você está falando aí no médio, no curto prazo? Sim, eu acho que é o nosso papel mudar essa realidade a partir de agora, de já, né? É um processo que envolve, né, muitos e muitos personagens, né? Pensar em atores e atrizes que vão tocar isso. Do ponto de vista do Estado, é reiterar, né, as políticas de prevenção, né? Trabalhando com todas as faixas etárias, né? Desde a criança, é preciso que a gente eduque meninos principalmente, né, para que eles possam ser esses homens que a gente quer que eles sejam, né, porque a masculinidade, ela é construção social. Se a gente se esforça para trazer para os meninos outros repertórios, outros exemplos do que significa masculinidade, eles chegam lá, nessa masculinidade que ela não é uma masculinidade tão extrema, né, violenta, né, uma masculinidade que fere. Educar as meninas, né, no sentido de que elas construam autoestima, autoconfiança, que elas se percebam dentro de outras narrativas, né, que não romantizem a violência. Famílias, né, precisam receber as informações sobre esse processo de educação. A gente tem excelentes experiências no Brasil inteiro de projetos escolares, por exemplo, que trabalham o tema da violência doméstica a partir, né, da disponibilização de programas como Maria da Penha vai à escola. A gente sabe do papel da mídia na construção de outros repertórios, né, de canais de denúncia que precisam ser fortalecidos, né? Essa mulher muitas vezes ela teme, né, por sua segurança, inclusive econômica, ao deixar esse companheiro violento. Então, fortalecer as políticas de transferência de renda e de apoio a essa mulher em situação de violência. Ou seja, tem trabalho para todo mundo e esse trabalho precisa começar já. Tá certo, Viviana Santiago, gerente de gênero da Plan Brasil. A gente vai para um breve intervalo. Não saia daí, que o Alesp Conecta volta já já. Estamos de volta com o Alesp Conecta de hoje. Estamos falando sobre o aumento do número de casos de violência contra a mulher durante essa quarentena. Para falar sobre o assunto, a gente está aqui com a Viviana Santiago, que é gerente de gênero da Plan Brasil. Viviana, no primeiro bloco a gente estava falando um pouco sobre a necessidade de mudança aí, desse padrão de patriarcado, da forma como os meninos, né, desde a tenra idade lá na escola, né, de como que é feita a educação deles e tal. Você acredita, então, que o principal trabalho seja mudar um pouco a visão da masculinidade hoje na nossa sociedade? Acho que esse é um dos caminhos muito importantes, né? A gente geralmente tem uma tendência a olhar a questão por um lado. Eu estou fazendo um convite para que a gente olhe essa questão com a complexidade que ela tem, né? E olhe por todos os lados, né? E perceba essa complexidade. Seria quase como uma questão caleidoscópica, né? De perceber.
né? Os meninos, porque se a gente deixa para trabalhar só com os homens, tem um caminho aí já construído, né? Então, pensar nos meninos, que informações a gente vai dando, mas eu também acredito que a gente precisa construir esses espaços de diálogo com esses homens adultos, né, com esses homens jovens, né, para lhe dar a possibilidade de revisitar os trabalhos que são feitos, né, por organizações que trabalham com homens autores de violência contra a mulher, né, e que trabalham no sentido, né, para que eles não reincidam, eles passam principalmente pela reconstrução dessa masculinidade, o que quer dizer que não tem ninguém que não possa receber, né, essa possibilidade de se reconstruir-se, mesmo aqueles homens, né, autores de violência, né, os trabalhos mostram que quando esses homens se reconectam com outro modelo, né, de masculinidade, eles não reincidem, né? Quando eles encontram a maneira de ver suas respostas às situações, que elas não passam pela dominação da outra, que elas não passam pela violência, não passam pela agressividade, esses homens eles não reincidem, né? Então, eu acho que essa é uma perspectiva muito potente. A gente pensa na vida das mulheres e no empoderamento da agência, mas a gente também tem que pensar na vida desses meninos e desses homens. Uma vez eu ouvi de uma autoridade policial falando um pouco sobre debatendo essa questão, né, de que o homem também seria vítima aí, de um sistema, e eu ouvi o seguinte, eu disse, não, o homem que agride a mulher, ele é bandido, ponto final. E não é bem assim, né, Viviana? Quer dizer, o homem também ele é vítima, muitas vezes, do sistema, ele também, igual você está falando, ele também tem que ser não sei, tratado, orientado, tem que se discutir essa questão com ele, tem que se mostrar outras alternativas, né, de uma maneira geral. Mas o que eu vejo é que, às vezes, a própria autoridade pública não está preparada para lidar com essa mudança de paradigma. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de perceber o tanto de construção que também envolve a masculinidade, né? A gente tem muito mais acúmulo na discussão, né, da construção da mulher, né, de mostrar como a gente vive numa sociedade que vai colocando as mulheres e construindo essas mulheres para subalternidade, para submissão, mas a gente também precisa entender que a mesma coisa acontece com os homens, né? Não existe natural, existe toda uma prática social. Eu não chegaria ao extremo de dizer que os homens são vítimas, inteiramente vítimas, porque eu percebo que ao mesmo tempo que existem custos, né, que essa masculinidade tem, também existem os privilégios, e a gente não pode se esquecer disso. A gente vive numa sociedade, quando a gente fala patriarcado, quer dizer que o homem é a medida e o centro. E nessa sociedade os homens têm privilégios que as mulheres não têm, as mulheres só têm custos, né, de serem as mulheres. Mas eu também não acho que a gente possa perder de vista a dimensão de crime, sabe? Porque, assim, um homem que ele agride uma mulher, ele está cometendo um crime e ele precisa responder por esse crime. Eu só não sou favorável à ideia de que esse homem ele está condenado eternamente. Porque, sim, no momento que eu cometo um crime e eu recebo uma pena, eu estou ali, né, cumprindo, pagando pelo que eu fiz, mas eu não vou ser condenado eternamente. Eu preciso receber uma possibilidade de me reestruturar, de me reconstruir, porque senão não vai adiantar de nada. Quando eu cumpro essa pena, eu saio e faço de novo. Então, é até muito mais inteligente a gente pensar dessa forma, né? De dizer que se a gente oferece a esses homens esse espaço de reconstrução, né, é inclusive uma medida de prevenção, porque ele aprende outras respostas e quando ele responde pelos seus atos, né, e ele se reintegra à sociedade, aqueles que foram cumprir medida de privação de liberdade, né, esse homem, ele volta de uma maneira diferente, com novas respostas, e ele não vai reincidir. Até porque, né, Viviana, assim, você tem toda a razão, alguns crimes são, qualquer crime é complicado, alguns crimes contra a mulher são muito chocantes, né, para a gente perceber, assim, o que é feito e tal. Eu queria voltar à questão da mulher na quarentena, falar um pouco, assim, quais são os mecanismos de proteção das mulheres que estiverem sendo vítimas durante esse período. Eu já citei no começo, é possível fazer uma denúncia pela delegacia virtual, mas qual que é a rede que existe hoje para proteger as mulheres?
que pode amparar a mulher que é vítima de violência nesse momento? A gente precisa pensar nessa rede de proteção, identificar como que essa mulher ela está acolhida. Então, é muito importante que a gente reitere que essa mulher ela não deve estar isolada. Ela está em quarentena, mas ela não está isolada. Então, manter os contatos, né? Então, que essa mulher ela possa continuar se contactando com suas amigas, com a família, com pessoas a quem ela possa pedir ajuda. Se essa mulher ela é funcionária, se ela hoje está trabalhando e ela está de home office, por exemplo, essa mulher ela deve ser apoiada pela sua empresa, porque sim, tem um papel para o setor corporativo no enfrentamento à violência doméstica. É muito importante, né, que as áreas de desenvolvimento humano, de recursos humanos, possam prestar o apoio às funcionárias no sentido de fazê-las entender que se elas passam por alguma situação na casa, a empresa está pronta para apoiá-la. Né? A empresa deve ter um canal de apoio para essas mulheres, além das suas redes pessoais. Né? Pensar que existem, né, diversas portas de entrada, né, dessa mulher dentro dessa rede, a Secretaria da Mulher, pensar que existem casas de acolhimento, que essa mulher se sinta segura, que as casas de acolhimento elas continuam funcionando. Né? Existem alguns projetos de lei que estão em discussão para que no de uma medida que seja o agressor a sair da casa e não a mulher e suas filhas e seus filhos. Então, pensar que de diversos lugares da sociedade estão sendo pensadas soluções para que essa mulher ela não fique presa dentro dessa violência. E, mais uma vez, né, que sabe que ligar nesse momento está sendo muito difícil, que a gente pense, existem nesse momento várias organizações que estão disponibilizando aplicativos para quem tem celular, né, que essa mulher pode pedir ajuda, baixar no celular e pedir ajuda, né, e nesse caso, imediatamente, o Mete a Colher, por exemplo, né, essa mulher ela vai conseguir baixar esse aplicativo e pedir ajuda, porque é difícil, você está em casa com esse homem, né, com esse agressor, como é que você vai ligar, como é que você vai fazer alguma coisa, mas principalmente manter. É muito importante que as pessoas também que desconfiam, a gente esteja criando códigos, né, para poder entrar em contato com essa mulher. Se essa mulher sai de casa, que os serviços, por exemplo, as pessoas têm saído, quem está cumprindo a quarentena, né, uma vez por semana para fazer compras, né, que a gente possa perguntar, está tudo bem? E olhar nos olhos dessa mulher, porque a gente pode, né, pessoas que oferecem serviços de alimentação, ser treinadas para identificar uma situação de violência e aí acionar o pedido de ajuda. Quem faz delivery também dá essa possibilidade. Então, nesse momento, é preciso que quem esteja tendo contato com essa mulher se pressione para encontrar maneiras de ajudá-la. Né? Porque vai ficar mais difícil para ela, mas fica mais fácil se todo mundo cumprir seu papel. O que a Justiça, o Ministério Público, entidades aí de defesa dos direitos estão fazendo nesse momento aí para divulgar, para ampliar essa questão e aumentar o número de canais? O Ministério Público tem atuado de maneira muito combativa, né, na disseminação de campanhas, na disseminação de informações, né, sobre os canais de denúncia, sobre a necessidade de prevenção, acionando, né, diversos outros equipamentos da sociedade para que possam manter-se em funcionamento, para que essa rede de proteção ela não se desfaça, porque uma coisa é fato, né, diante de uma pandemia, diante disso que a gente está enfrentando, é muito fácil que muitos recursos, né, que antes eram destinados ao enfrentamento da violência, das violências, possam agora correr o risco de dizer, olha, a gente vai suspender ou diminuir, porque a gente precisa realocar tudo, né, para o enfrentamento da pandemia. Então, o Ministério Público tem sido uma voz muito potente para essa interdição, para dizer não, né, a violência doméstica precisa continuar sendo prioridade nesse momento. A gente sabe que as pessoas podem acionar diretamente o Ministério Público, né? E o Ministério Público tem produzido mensagens muito amigáveis, né? Para ajudar as pessoas a compreenderem o papel do Ministério Público nessa rede de proteção. Aqui em São Paulo, né? A promotora Fabíola Sucassas tem um projeto com as agentes de saúde, né? Em que ela vai desenvolvendo competências nas agentes de saúde para que elas possam identificar a violência contra a mulher e notificar, além de
de violência contra crianças e adolescentes. Então, Fabiola, ela reformulou todo o manual de formação para essas agentes de saúde e vem intensificado o contato, né, com as prefeituras que fazem parte do programa, né, para que as agentes de saúde consigam, né, continuar em contato com essa mulher, seja via por telefone, seja por qualquer via que elas consigam, né, para que possam, de fato, garantir que essa mulher saiba, né, que está sendo apoiada nesse momento. Então, tem sido muito combativo o papel do Ministério Público nesse momento, assim como da Defensoria. Viviana, outra questão importante, que não sei se você acredita que deva ser considerada, são as menções nas redes sociais, né? Eu estou aqui com um levantamento, né, do próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram feitas aí 52 mil menções no Twitter de brigas entre vizinhos entre fevereiro e abril deste ano aqui no Brasil. Já durante a pandemia, um aumento de 431% em relação ao mesmo período do ano passado. Como é que você vê esse aumento de menções nas redes sociais, principalmente no Twitter? Eu acho que a gente tem, até por estarmos mais tempo na casa, né, até por estarmos mais tempo, aquelas pessoas que podem, né, dentro desse contexto doméstico, não só no seu, mas principalmente em interação com outros contextos domésticos, as pessoas elas vão tomando mais consciência, as pessoas elas vão percebendo que de fato acontece, né? Tenho experiência de várias pessoas que disseram, olha, agora que começou a quarentena, eu descobri que uma vizinha do lado, né, ela está em situação de violência, eu liguei para a polícia, porque como eu passava o dia inteiro fora, no escritório, eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo. Então, acho que esse é um ponto, né? A gente está mais perto, então a gente está mais acessando mais essa realidade e tomando uma posição de falar sobre ela. Queria muito que a gente pudesse ter falas muito propositivas, no sentido de desnaturalizar, no sentido de falar dos canais de denúncia, e que ao mesmo tempo que a gente vai para o Twitter, a gente ligue para a delegacia, sabe? Porque tem coisas que a rede social não dá conta. Né, a gente possa, por exemplo, voltar, né, para as pessoas em quem votamos no nível municipal, no nível estadual, e perguntar o que você está fazendo sobre isso. Esse é o momento da população se posicionar, né, dizer, olha, esse dado ele é muito relevante, olha, são 52 mil menções nesse período, e o que você está fazendo por isso? Deputada, deputado, vereadora, vereador. Quero entender como é que tu está pensando em atuar nesse contexto da violência doméstica, porque a gente sabe que as respostas à pandemia, elas precisam considerar esses riscos, elas precisam considerar porque elas precisam mitigar. Então, por exemplo, a medida de isolamento social, ela traz consigo o risco do aumento da violência doméstica, que pode ser mitigado se, por exemplo, a gente intensifica o policiamento nessas áreas de onde a gente recebe mais denúncias, se a gente tem uma campanha de sensibilização, né? Tá certo. Telefone para denúncia, a gente está encerrando já o programa. O 180 já está valendo? É só ligar para o Já. 180? 180. Se você tiver acesso à rede da delegacia, ligue para a delegacia, ligue também Disque 190, liga para a polícia. Todos esses telefones acolhem a denúncia de violência contra a mulher. Tá certo, essa foi a Viviana Santiago, que é gerente de gênero da Plan Brasil, trazendo aqui uma importante discussão, que é o aumento dos casos de violência contra a mulher durante essa quarentena. Viviana, muito obrigado pela presença aqui no Alesp Conecta. Bem, o Alesp Conecta de hoje termina aqui, lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Muito obrigado pela presença, pela audiência e até um próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Tchau.